Round 6, uma nova minissérie da Netflix que tem feito muito sucesso e nos leva a questionar sobre o quanto vale uma vida humana. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreve e vamos lá! Antes de começar esse vídeo, fica aqui o aviso de que a gente vai ter alguns spoilers sobre a série. Então, se você ainda não assistiu e pretende assistir, assiste a série primeiro, depois você volta aqui para ver a nossa discussão sobre ela, tá ok? Em Round 6, a gente vai ver um grupo de mais de 400 pessoas, todas elas em situação financeira extremamente grave, incluindo parentes que podem vir a falecer por falta de dinheiro e que elas colocam a própria vida em risco em um jogo em que uma das pessoas vai ganhar toda essa bolada e todo o restante vai morrer. Essa série me remeteu a um conto escrito pelo Jorge Luis Borges chamado A Loteria da Babilônia. A Loteria da Babilônia é, como todas as loterias, uma competição em que a pessoa paga por um bilhete para ganhar um prêmio. Só que os babilônios discordavam da forma como a loteria acontecia, porque eles consideravam que era algo amoral você ter uma determinada prática social onde você tenha uma premiação, mas que você não tenha uma punição, em que a pessoa pode ganhar, vai levar o prêmio quando ganha, mas não vai acontecer absolutamente nada com ela quando ela perde. Essa relação me veio justamente pela forma como o desafio é posto dentro da série. Você vai ter uma pessoa que vai ganhar o prêmio, que vai sair dali com uma quantidade muito alta de dinheiro, e todas as demais vão sofrer a punição, que é a morte. Evidentemente que existe um tom alegórico muito forte, mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Afinal de contas, na nossa realidade, todas as práticas sociais envolvem um mecanismo de premiações, de punições, de estímulos positivos e de estímulos negativos. Se um aluno vai bem na escola, ele vai receber a nota boa, vai passar de ano. Se ele não vai bem na escola, ele vai repetir de ano. Se tiver um mau comportamento, ele pode ser suspenso ou expulso. No ambiente de trabalho, quando a pessoa tem um bom desempenho, ela vai ter o seu salário, ela pode vir a ser promovida. Se ela tem um mau desempenho, ela pode vir a sofrer uma punição, que é a demissão. Na sua relação conjugal ou então de namoro afetivo, o que for, você vai ter uma relação dessas também. Se você trata bem o seu parceiro, você tende a ter uma relação mais estável, ele vai querer ficar com você. Se você tratar mal o seu parceiro, a tendência é que ele não vai querer continuar com você. Então, todo o funcionamento social é movido por esses mecanismos de recompensa e de punição. A grande questão que o filme nos coloca é justamente ter a morte como uma forma de punição em caso de falha. Você ter a morte ou como uma punição ou como um revés, como um lado negativo quando se busca algum tipo de recompensa. A gente pode até achar que isso é algo absurdo, mas na nossa realidade existem sim pessoas que, para conseguir a sua recompensa da vida, vão precisar arriscar a sua vida de alguma forma. O primeiro grupo que vem em mente quando a gente fala disso são os policiais. O policial corre o risco de sofrer, de levar um tiro de um bandido, de sofrer algum tipo de eventualidade desse tipo e vir a perder a própria vida ou ter qualquer problema maior de saúde. Então, a gente está falando sobre uma determinada profissão em que faz parte dela esse revés. Não que se queira, mas é um risco que está embutido dentro dela. Da mesma forma, a gente pode pensar em diversas outras profissões onde você tem algum tipo de lado negativo que pode vir a ocorrer uma morte. A gente pode pensar em caminhoneiros que podem se acidentar nas estradas, a gente pode pensar em agricultores que podem sofrer com intoxicação de agrotóxicos, a gente pode pensar em pessoas que trabalham com produtos químicos, com radiação, com atividades hiperbáricas, com atividades de mineração, onde há um grande risco de acidente, na construção civil, como por exemplo, a inalação de poeira de construção civil a longo prazo pode comprometer o funcionamento pulmonar da pessoa que trabalha. Então a gente tem um amplo grupo de atividades profissionais em que você tem esse lado negativo do risco que a pessoa corre.
A gente falou aqui que existe um lado negativo de forma como um revés, mas não como uma forma de punição. Não existe nem no nosso senso moral, tampouco na nossa legislação, a morte como uma forma de punição. A morte como punição, ela existe apenas nos grupos criminais, como por exemplo um chefe de tráfico de drogas que manda executar um adversário, ou manda executar algum subalterno que lhe desobedeça, ou então um AJ que manda executar uma pessoa que está lhe devendo como uma forma de recado, mas dentro da legalidade, dentro das normas morais, a gente não tem a morte como uma forma de punição. Mas, mesmo assim, a gente tem na nossa realidade a morte como um revés que está aí, que acontece. Muitas iniciativas tentam diminuí-la, como, por exemplo, os programas de acidente de trabalho, mas de um jeito ou de outro, esse tipo de situação vai vir a acontecer. E aí vem uma grande pergunta: o que leva uma pessoa a aceitar esse tipo de atividade? O que leva alguém a colocar a sua própria vida em risco a troco de uma remuneração? E se é que a gente pode considerar que existe alguma remuneração que seja justa para esse tipo de doação, digamos assim, para esse tipo de problema que a pessoa traz para si? O filme nos mostra claramente que todos os personagens que aceitam ir para aquele jogo são pessoas que estão em uma situação financeira extremamente negativa. E em muitos casos, a sua situação financeira acaba afetando outras pessoas. O personagem principal, por exemplo, a sua mãe é diabética e está precisando de uma cirurgia e ele não tem dinheiro para pagar. Então ele acha aceitável colocar a própria vida em risco a troco de conseguir salvar a mãe. Um outro personagem também ele está num nível de endividamento tão alto que a barraquinha de venda de sua mãe pode vir a ser confiscada. Uma personagem da Coreia do Norte fugiu para a Coreia do Sul e quer o dinheiro para conseguir trazer a sua mãe da Coreia do Norte. Então, a gente tem pessoas num nível de pobreza, num nível de endividamento tão alto que a vida acaba se tornando algo menor, algo que pode ser colocado à troca dessa recompensa. Uma outra fala também que nos ajuda a pensar nisso é a fala até extremamente clichê, que é quando o velho diz: eu não obriguei ninguém a fazer nada. E a gente vai ver essa frase com muita frequência em diversos locais. Ou, como, por exemplo, empregadores cujos empregados morrem em decorrência de algum acidente e ele alega: eu não obriguei ninguém a fazer nada. A gente pode pensar, por exemplo, no acidente da barragem de Mariana e em Brumadinho. Será que essas pessoas todas tiveram opção? Será que houve de fato uma escolha por aquilo? Ou foi justamente uma necessidade maior por renda, uma necessidade maior por ter alguma forma de recompensa que leva as pessoas a aceitarem esse tipo de atividade? E ainda a gente há de se questionar: será que nesse tipo de atividade as remunerações são de fato válidas? Será que realmente são recompensas justas? São compensações justas? Quanto vale então para uma pessoa arriscar a própria vida? O quanto vale para que uma pessoa morra? Qual é o valor financeiro de uma vida humana? Quanto ser humano estaria disposto a aceitar para perder a sua vida? O que levaria a esse tipo de situação? Qual seria a troca justa, se é que a gente pode conceber que exista algum valor justo que possa ser empenhado a troco de uma vida humana? E por último, fica aqui uma reflexão: o quanto nós não somos os VIPs naquela série? O quanto nós não somos as pessoas privilegiadas que justamente têm na morte dos outros algum tipo de vantagem para a nossa vida? O quanto nós, por exemplo, não temos segurança porque há policiais que arriscam a sua vida trabalhando para a segurança? O quanto não há de motoboys que se acidentam nas ruas, que perdem pernas e que perdem até mesmo a vida para levar refeições nas nossas casas? O quanto a gente não tem de agricultores que morrem em decorrência do agrotóxico para que a gente tenha alimento nas nossas casas? E também a gente pensar o contrário: o quanto nós não somos os jogadores, o quanto nós não estamos colocando as nossas vidas, o quanto nós não estamos colocando a nossa integridade,
o quanto nós não estamos colocando a nossa segurança em risco para que um determinado grupo de VIPs tenha o seu bem-estar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.